Bem-vindos ao 28º vídeo da nossa série de 30 vídeos consecutivos, cada dia um vídeo novo, por 30 dias, sim, isso mesmo, 30 dias sem parar, postando vídeos aqui no canal da Escola de Profetas Leões Nazireus, e graças à graça, ao poder, à misericórdia, à companhia de Jesus, nós estamos completando o 28º hoje. E eu já começo esse vídeo um pouquinho despedaçada, um pouquinho emocionado, com o rosto cheio de maquiagem e lágrimas correndo. Lágrimas de gratidão ao Senhor, porque o Senhor estava me fazendo lembrar da minha adolescência. Faz muitos anos que eu me converti, eu era jovem, adolescente. E o que eu sabia da vida, né, gente? Não sabia praticamente nada mesmo. Mas assim, sem ter nada para oferecer a Jesus e quebrada pelas tristezas, decepções do mundo, pelos conflitos que eu vivia e massacrada também, né, quando você não segue o dom que Deus te deu, aquele dom ele é um desafio na sua vida quando você não abre as suas asas, as asas ficam pesando nas suas costas, né? E dons e ministério, chamamento do Senhor sobre as nossas vidas, quando eles não são ativados em nós, quando a gente não flui neles, eles são como essas asas fechadas. Então se torna pesado nas nossas costas, né? Então a gente não sabe lidar muito bem, né? E enfim, era todas essas coisas, esse era o cenário. Foi assim que eu cheguei até Jesus. Eu não tinha nada para oferecer para ele, nada, a não ser um coração quebrado e disposto a ser reiniciado. Tipo um restart, né? Vamos recomeçar? Começar de novo mesmo, tudo. E é uma alegria, né? Você poder recomeçar. A alegria do recomeço da salvação. Para quem já experimentou isso, né? Nós que experimentamos a salvação em Cristo, nós sabemos como é doce, né, a salvação, a esperança que a gente recebe no nosso coração quando a gente conhece a Cristo. Mas junto com tudo isso vem uma fase bem desafiadora, né? O nascimento traz fases bem desafiadoras, porque você é um bebê, né? Você acabou de nascer na fé, você acabou de nascer num mundo que você ainda não conhece nada, num mundo onde você não entende nada, num mundo onde tudo é novidade. E por mais que você tenha tido ali um ato de fé na hora de entregar a sua vida a Cristo, o passo a passo, né, o dia a dia do recém-convertido, daquele que é um recém-nascido, né, nos caminhos do Senhor, são bastante confusos. A gente tem mais pergunta do que resposta. E por isso a gente tem que ter mais fé do que dúvidas. Porque na verdade a gente não vai ter muito no que se apegar, né? E quantas fases eu passei assim, onde o Senhor me falava coisas e eu decidia acreditar nessas coisas, mas eu não via essas coisas acontecendo ainda. E aquilo doía no meu coração, né? Doía demais. Eu lembro de uma canção da Ana Paula Valadão que ela estava fazendo ao vivo. Qual que era? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Ela começa com essa declaração, eu acho. E na gravação ao vivo que ela fez, uma das versões,
ela fala, existia um tempo na minha vida que nenhuma das situações que me cercavam justificavam a minha esperança, justificavam que eu teria um futuro bom, justificavam que as palavras do Senhor iam se cumprir, que as promessas do Senhor iam se realizar na minha vida. Mas ela dizia assim ainda, mas apesar disso, eu descobri uma coisa, eu descobri que eu posso fechar os meus olhos e contemplar pelos olhos da fé as promessas do Senhor para mim. E aí ela começa a cantar. E ela canta, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram. Enfim, ela canta esse versículo, né, que são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. São surpresas. Surpresa! São coisas que a gente realmente não pode, é mais do que a gente imagina, mais do que a gente pede e mais do que a gente consegue ver no momento que a gente está só com a fé. Na hora que a gente está com a fé, é a hora que a gente ainda não tem nada para ver. Porque se a gente tivesse o que ver, a gente nem ia precisar da fé. A fé, ela é um potente substituto. Desculpa esse termo, mas ela substitui a sua falta de visão, sabe? Quando você não tem nada para ver, quando você não tem expectativas, porque você não consegue ver nada. E aí você tem a fé. E a fé não precisa que você veja nada. A fé, ela é uma substância do céu, é inexplicável, né? Não tem nada que justificasse a sua fé. Nada que você olhasse ao redor e falasse, ah, mas isso vai dar certo sim, por causa disso, disso, disso. Muitas vezes, quando você olha, você não tem nada. Você só tem a fé. E eu vou dizer para você, bem-aventurado é aquele que só tem a fé. Sortudo, bendito é aquele que só tem a fé, que só restou a fé. Porque esse tá com a bomba atômica do céu dentro dele. A fé, ela move montanhas, né? A fé, ela traz o impossível para a realidade. Ela é algo muito poderoso. Só que, por que, apesar de ser muito poderoso, não é todo mundo que desfruta das realizações da fé? Porque ter fé ou exercer a fé é algo bastante difícil. É algo que dói na gente, é algo que desafia o nosso coração. Porque a gente não tá vendo nada. E a gente tem que caminhar em cima de uma palavra. E eu não passava de uma adolescente ferida e sendo reconstruída pelo Senhor e vislumbrando as maravilhas que o Senhor estava começando a me prometer e nada ao meu redor testificava daquela palavra que eu estava recebendo de Deus. Muito pelo contrário. E hoje eu posso agradecer. Eu posso agradecer aquela adolescente por ela não ter desistido. Hoje eu posso agradecer aquela adolescente por ter tido coragem de acreditar quando ela não tinha nada que justificasse a fé dela, a não ser o fato de que quem estava falando era o Deus Todo-Poderoso, que ela ainda não conhecia o seu poder. Eu não conhecia. Eu não tinha experiências com Deus ainda. Eu conhecia Ele. Bom, eu tinha tido a experiência da minha salvação, mas eu não tinha ainda a experiência de ter promessas do Senhor sendo cumpridas na minha vida. Eu estava no começo da minha vida, da minha caminhada com Cristo, então
ainda não tinha cumprido o tempo das promessas de Deus na minha vida. Então tudo que eu tinha eram palavras. E elas foram suficientes. E eu sou muito grata por eu ter sido submissa às palavras que foram entregues para mim. As palavras que o Senhor gerou no meu coração. Era tudo que eu tinha, era um sussurro do Senhor no meu coração. Muitas palavras foram depois sendo testificadas, mas no começo eram sussurros do Senhor no meu coração. Eu falava, ok, é tudo que eu tenho. Não tem muita coisa, mas o que eu tenho é o que eu vou me agarrar. E assim eu fiz. Nem sempre foi muito fácil, mas uma coisa aqui, outra ali, uma curva aqui, outra derrapada ali, outro sucesso ali, outro avanço ali. E assim foi se construindo, né, se formando a minha jornada, a minha caminhada. E por que eu tô falando tudo isso, né? Por que eu tô compartilhando tudo isso com vocês hoje? Porque em 1 Pedro 5,10 o Senhor diz claramente que o Deus de toda graça, que nos chamou e que sim, permitiu ali que a gente fosse testado e aprovado nos caminhos, nos desafios do caminho do Senhor. Esse Deus vai nos fortalecer, vai criar alicerces bem profundos e seguros para nós e vai nos dar uma boa história. Eu lembro muitas vezes que eu não tinha nada mesmo, gente. Eu só tinha a vontade de ver aquela palavra que o Senhor estava falando se concretizar. Era isso que me movia. Na verdade, é isso que me move até hoje. Muitas palavras do Senhor já se cumpriram na minha vida. E eu sou muito grata por esse tempo do cumprimento das promessas. Mas ainda tem algumas que não se cumpriram totalmente ainda. E nessas eu persevero. Por causa dessas palavras eu persevero. Eu sou muito grata pela Mariana adolescente que não desistiu. Eu sou muito grata ao Senhor que me sustentou todas as vezes que foi difícil ficar de pé. Todas as vezes que foi desafiador tentar acreditar de novo, tentar levantar de novo. Apesar dos pesares, ainda estar de pé e ainda falar, não, mas eu não vou mudar minha rota não. Eu vou continuar. Não tá fazendo sentido. Me parece perigoso. Eu não tenho nenhum plano B. Mas eu também não preciso do plano B, porque eu conheço o Deus que fez a promessa. O Deus que me diz que eu posso ir, que eu posso saltar daqui pra lá. Então vamos. Então pega a mochila, pega o sapato e vamos. E é verdade que ele realmente, eu nunca caí, nunca caí num salto de fé. Ele sempre fez dar certo quando eu honrei a palavra dele, através da minha fé na palavra dele. Ele me honrou.
honrou a minha fé e realizou aquilo que ele tinha prometido. E isso é motivo de tanta gratidão, né? Lembra aí das vezes que o Senhor te prometeu coisas, ou que Ele te direcionou para fazer algo, e Ele disse, pode ir, pode ir, pode ir. E teu coração com medo, teu coração duvidoso, inseguro, pensando nas consequências, mas e se, e se, e se? E apesar disso, você foi lá e fez como Ele tinha te pedido para fazer. Olha, lembra aí no seu passado, lembra aí dessas vezes, o que aconteceu, das vezes que foi o Senhor que falou contigo mesmo. Não das vezes que você foi movido por qualquer outro tipo de palavra, mas pelas palavras que saíram da boca do Senhor. Daquilo que parecia impossível, mas Ele falava para você fazer mesmo assim, mesmo parecendo perigoso, mesmo parecendo incoerente. E você fez, você pagou o preço. E por isso que você chama de vida hoje é milagre. Talvez você não tenha mais consciência, sabe? Porque já virou o seu normal, já virou rotina. Mas o que você vive hoje é fruto de saltos de fé tão grandiosos que você já teve que fazer lá atrás. E você que está começando agora a ter esse tipo de experiência, que o Senhor está te pedindo para você saltar de algum lugar para o outro, que o Senhor está pedindo para você ter um salto de fé, né? Não literalmente, né, gente, por favor, mas abrir mão das suas firmes convicções em nome das convicções do céu sobre a sua vida. E eu te encorajo para você abrir mão do que for necessário. Você não precisa de mais nada a não ser uma palavra do Senhor. Se Ele já te deu essa palavra, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa. A ponte já foi construída, está debaixo dos seus pés, é só caminhar. Como o Senhor é um firme fundamento, gente. Como o Senhor é um firme fundamento. Ele é fiel. Então, se Ele tem te chamado hoje para você não desistir, para você perseverar, para você resistir, para você batalhar, continuar no seu desafio de ter o Senhor como prioridade, o seu desafio de buscar o Senhor com mais fome, com mais sede, o seu desafio de tornar o seu coração uma lenha incandescente para a chama, para o fogo do Espírito Santo queimar. Se você não tem desistido e tem perseverado no chamado do Senhor, mesmo que às vezes Ele tenha te massacrado, esse chamado às vezes Ele nos massacra, Ele aperta a gente, Ele esmaga a gente. Mas mesmo assim eu quero te incentivar. Eu quero. Porque essa dor, ela não nos mata. A dor da perseverança no Senhor, ela não nos mata. Ela nos fortalece. Ela vai construindo em nós o reino dos céus. Ela vai nos tornando mais parecidas com Cristo Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Milagres, 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 milagres e milagres. A perseverança faz milagres, né? E talvez esses 19 minutos que eu tô falando aqui já tenham sido suficiente para te incentivar a não desistir, a continuar firme, a crer, sabe, que a crer na palavra que o Senhor já te entregou, a crer na promessa do Senhor, a crer no avivamento, crer que Ele vai tomar toda a terra e que o Brasil vai fazer parte disso de uma forma assim, como um personagem principal.
como um personagem principal dessa história. Do fogo. A história do fogo que vai queimar o nosso país e queimará outras nações, né? Em amor e poder de Cristo. Mas mesmo que talvez esses minutos aqui que eu tô falando, toda emocionada aqui e fragilizada, talvez seja suficiente, né? Talvez você já falou a verdade, né? Deixa eu arregaçar minhas mangas e ficar de pé, porque é assim mesmo com todo mundo, é assim comigo também. E vamos em frente. Quero fazer um parênteses aqui, queridos. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Isso faz muito tempo que eu não vejo. Eu realmente não sei onde ele tá, mas eu vou procurar aqui. Aleluia. Jesus tá aqui. Deixa eu ver como que é mesmo o versículo que eu tava na cabeça, gente. Glória a Deus. Assim. Vamos ver se a gente acha. Olha. Primeiro. É sério? É sério isso mesmo? Ai, meu Deus. Então, esse capítulo 5 de 1 Pedro, eu comentei o versículo 10 com vocês agora há pouco, né? Tava lembrando dele, onde o Senhor, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os confirmará, os fortalecerá, os aperfeiçoará, os porá sobre firmes alicerces. Esse é o versículo 10, né? Que eu tava lembrando dele agora há pouco. E aí cheguei a comentar aqui, né? Nesses primeiros minutos do vídeo. Então, o versículo anterior, ai meu Deus, o 9 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistam ao diabo, né? Ele tá falando, nos outros versículos lá atrás, ele tá falando sobre vigiar, porque o diabo anda ao redor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Verso 9, resistam-lhe, resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, né? Eu tô falando do mesmo texto sem saber, né? Eu tô exatamente no capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Eu tava falando do verso 10 e o Senhor me fez lembrar do verso 9. Só que eu realmente não lembrava que tava no verso 9. Faz tempo que eu não vejo esse capítulo 5 inteiro, pra falar bem a verdade, então eu tô surpresa. Que é um versículo que tá tão conectado, né? E é o versículo que eu me lembrei agora. Você tem sofrido, tá difícil para você, pelo seu ministério, por tudo. Esse ministério tem o chamado do Senhor e até o amor do Senhor, né? Te chamando para viver as convicções do reino, tem sido desafiador para você. Mas saiba que é assim,
tem outros irmãos no mundo todo sofrendo, passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando, tá? Você não está sozinho. Tem muitas pessoas ao redor do mundo sofrendo por pagar o preço da escolha, de escolher o evangelho, de escolher o caminho da fé, de escolher o caminho da obediência, de escolher o caminho de falar assim, tá bom, Senhor, sob a tua palavra, né? Eu vou lançar a rede de novo. Eu vou porque o Senhor tá dando a palavra, porque eu já tentei de todas as formas e não tem jeito. Eu já olhei para todas as situações, eu passei pescando a madrugada inteira e não peguei peixe. Mas tudo bem, a tua palavra é suficiente para me colocar de novo no barco e lançar a rede de novo. A tua palavra é suficiente para me colocar no lugar, no posicionamento certo de novo. A tua palavra é suficiente. Então, vamos ler o capítulo 5 de 1 Pedro, o verso 9 e o 10, agora na sequência, tá bom? Resistam ao diabo, permanecendo firmes, sabe? O diabo é quem quer que a gente desista, o diabo é que quer que a gente não persevere, o diabo é que quer que a gente não seja aperfeiçoado, não receba a coroa, não termine o bom combate. Então resista ao diabo, tá? Verso 9 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha o que eu estava falando desde o começo desse vídeo. A fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando também pelos mesmos sofrimentos que nós. Verso 10. O Deus de toda graça, que chamou vocês para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Nós vamos vencer e ficar ainda mais maduros, mais fortalecidos. Firmes alicerces serão colocados e a gente vai ser ajustado a esses firmes alicerces. Tudo tem um tempo e a obra do Senhor está sendo completa nas nossas vidas. O Senhor sabe o que está fazendo. Parece que está demorando, não está demorando. É o tempo, o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo em nós e também através de nós, mas Ele está fazendo em nós. E às vezes essas obras internas, sabe, são as mais demoradas. Quando o céu começa a trabalhar e investir no interior de alguém, às vezes demora mais do que a gente queria. Porque a gente dá trabalho às vezes, entendeu? A gente dá trabalho pro céu. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Assim como o Senhor nos chama pra gente ser perseverante, eu quero te dizer que o céu também é perseverante. O céu também sabe ser perseverante. O céu também não desiste de você. Quando o céu se volta para você e te promete algo, ele não abre mão daquilo que ele te prometeu. Mas muitas promessas, tem vários tipos de promessas, e tem muitas que o Senhor nos dá o poder e o privilégio de participar do cumprimento dessa promessa. Ou seja, a gente tem um posicionamento que a gente tem que ter, né, para que a promessa se cumpra. Mas mesmo que a gente não se posicione, o céu não para de querer cumprir aquela promessa. O céu não desiste, o céu não abandona a promessa, o céu não fala assim, ai, quer saber, deixa quieto, não esquece aquela promessa lá, tu não se posiciona, tu não corresponde, quer saber, cansei. O céu não faz isso. O céu não faz isso. O céu também é perseverante. Então, quando você retorna para a posição que você precisava estar para ser um agente de avivamento no nosso país, o que acontece é que o céu já está com tudo pronto. Já está com tudo pronto, ele só estava esperando você se posicionar. O Senhor sabe cumprir promessas.
O Senhor sabe cumprir promessas. Por isso, a gente não tem motivo nenhum para desistir. A gente não tem motivo nenhum para não perseverar. A gente não tem desculpa. Nós não temos desculpas. Por que não perseverar? Se a gente está crendo na palavra de um Deus que nunca mentiu, que nunca perdeu batalha, um Deus fiel, um Deus eterno, um Deus disposto a entregar seu próprio filho, meu Deus, pela humanidade. Ele precisa provar mais o que para mim e para você? Não, Shri Kaya Tenda Shuya lá baixo. Que a Hashe, que nasce, Kaya Raya Lashe Keio. Que a Halama Raya Lahai. Você tá esperando o quê? Porque o céu tá te esperando, mas você tá esperando o quê? O céu tá esperando o seu posicionamento, mas você tá esperando o quê? O que você tá esperando para se posicionar? Por que você ainda não se posicionou? Por que você ainda não voltou para o caminho daquele lugar onde você caiu? Por que você não foi para o lugar mais alto? Por que você não foi para um nível mais profundo? Por que você não correspondeu até agora ao chamado do Senhor? Se o Senhor é Deus, segue Ele. Até quando vamos cochear, vamos ficar duvidando entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, segue Ele 100%, num caminho só, no caminho do Senhor. Ah, Mari, mas é que você não sabe, tem muita coisa que eu vou ter que deixar. Eu sei, eu também já tinha que fazer minhas escolhas lá atrás, quando eu ainda estava muito soterrada pelos meus próprios caminhos. Eu também tive muitas escolhas para deixar para trás. Eu tive muitas escolhas para deixar para trás, para fazer em nome do Senhor e deixar as minhas para lá. E glória a Deus que eu deixei. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a minha comida, a minha bebida, eu fazia a vontade do Senhor. É claro que tem momentos que eu ainda estou sendo aperfeiçoada. Tem coisas que eu queria fazer e não faço. Tem coisas que eu não queria fazer e faço. Mas eu persigo o alvo como o apóstolo Paulo me ensina na palavra. Mas, de forma geral, na maioria das vezes, a minha comida e a minha bebida, aquilo que me satisfaz, aquilo que me alimenta, aquilo que me fortalece, aquilo que me põe de pé, é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é a melhor vontade de todas. Não tem coisa melhor do que a vontade do Senhor. Não tem nada que tenha um destino mais certo, mais agradável, mais poderoso do que fazer a vontade do Senhor. Por isso eu te desafio para isso. Em nome de Jesus. Que você tenha sido fortalecido, abençoado nesse vídeo. Que o Senhor possa te abraçar, te tomar pelas mãos e fazer como Ele fez comigo no começo da minha história. Que quando eu ainda não tinha nenhuma prova de que valia a pena acreditar no Senhor, a não ser palavras dos pastores ou a própria Bíblia. Mas na minha vida eu ainda não tinha nenhuma experiência pessoal de que valia a pena. E a palavra do Senhor foi suficiente para eu acreditar nela, decidir por ela, pagar o preço por ela. E aí eu comecei a viver os milagres e as maravilhas contidas na palavra. Então a gente se posiciona, paga um preço e aí os milagres começam a acontecer. Paga o preço, seja corajoso. O Senhor vai te honrar a tua fé. E ela vai crescer muito, como está lá em 1 Pedro 5,10. Depois de sofrer um pouco de tempo, o Senhor vai te fortalecer, vai te recompensar, vai te aperfeiçoar e te colocar sobre firmes alicerces. Vai fazer você ficar maduro e com alicerces mais seguros ainda, né? Então, é isso. Seremos uma casa que foi construída na rocha. Mas a gente tem que passar pelas experiências de aplicar a nossa fé.
vivendo pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. O que a gente vê não vai testificar nossa fé muitas vezes, mas o que a gente crê é suficiente. Dá mais um passo, avança mais um pouco, chega até o final, seja perseverante. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos irmãos e irmãs. Deus nos abençoe. Que nós sejamos fortalecidos, porque estamos todos passando desafios, como a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,9. Todos nós sofremos também. E estamos sofrendo pela mesma coisa, pelas escolhas que temos feito. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E pagamos esse preço, mas também colheremos as recompensas, como está lá no verso seguinte, no verso 10 do mesmo livro, né? Capítulo 5, 1 Pedro, verso 10. Vamos ter recompensas. O Senhor vai construir firmes alicerces no nosso caminho e seremos uma casa construída na rocha. Aleluia. Então é isso, queridos. Deus abençoe. Esse foi o nosso vídeo 28 da nossa série. Abraço apertado do Senhor aí, que o Espírito Santo te abrace apertado, com muito carinho, e que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja renovado por Ele e capacitado para avançar no caminho da escolha do céu aqui na terra, no seu coração. Em nome de Jesus, seja um agente do céu aqui na terra. Deixe seu coração a serviço do reino de Deus aqui na terra. E você vai se deleitar da vontade do Senhor. E você vai começar a aprender a ter no Senhor a sua comida, a sua bebida, a sua alegria, o seu deleite. Se deleite na vontade do Senhor e na alegria do Senhor. E ela será suficiente, você vai ver, muito mais do que suficiente. As coisas dessa terra, quanto mais a gente tem, mais a gente precisa, mais a gente quer. Mas as coisas no Senhor, quanto mais a gente recebe, mais saciado a gente tá. Uau! Vamos assim, tá bom? Vale a pena. Deus nos abençoe. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu abençoo todos vocês com a prosperidade, o cuidado, a fidelidade do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos daqui e de todos os cantos da terra. Que o Senhor te alcance em nome de Jesus, onde quer que você esteja. Amém, em nome de Jesus.